Olá e seja muito bem-vindo. Depois de declarações como perder o mané e o poder judiciário no Brasil passou a ser um poder político na vida brasileira, Luiz Roberto Barroso assustou e causou revolta nos bastidores do poder com a mais recente declaração sobre derrotar o bolsonarismo. O caso acabou levando a uma crise para o período de recesso da Suprema Corte, que afeta não só a imagem do ministro, mas também o próprio tribunal. Bom, diante desse desgaste, o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva diz que o ministro perdeu as condições de ser o presidente da Suprema Corte e que muitos magistrados Brasil afora estão com vergonha. Veja. Porque nós estamos a tratar de violações praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. É inacreditável que num país que nós estamos num sistema democrático, nós possamos discutir a arbitrariedade praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo aqui já foi dito: ilegalidades, abusos, usurpação de função, tortura, cerceamento de defesa, tudo já foi falado. Mas eu vou escrever o que eu quero propor aqui. Eu vou escrever em verde, já saiu que verde, vou assim colocar minha caneta de 4 cores. O que nós devemos fazer, deputado Marcel, para que tudo isso possa chegar a um outro patamar? Isso aqui. A Câmara está pegando? Mudar a justiça. Mudar a justiça. Mudar a justiça. Nós não podemos mais, quem estiver aí atrás, não podemos mais continuar com esse sistema judiciário que nós temos atualmente. Não fosse a invasão de competência que tem feito o Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Agora nós estamos no ápice dessa invasão de competência, por as culpas que já foram aqui colocadas, tanto da Câmara e do próprio Senado. Mas, nesta semana, nós tivemos 2 falas assustadoras, senador Flávio, da mesma pessoa, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse no Rio Grande do Sul, no encontro de presidentes de tribunais, que, não foi isso lá no seu estado, Marcel, que o Poder Judiciário se agigantou e que é um poder político. Como? Como assim? Parece-me que o artigo 102 da Constituição diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal guardar a Constituição e não ser um poder político. Só essa fala seria suficiente para que houvesse uma preocupação muito grande de todos pelo fato que o senhor Luiz Roberto Barroso assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal daqui mais uns dias. Não vamos nem falar do passado, das coisas que ele já falou. Mas ontem ele trouxe uma fala que, olha, senhor Luiz Roberto Barroso, olhando para o senhor onde o senhor estiver, o senhor perdeu as condições de ser presidente do Supremo Tribunal Federal. A decência indica que o senhor deveria se recolher e não tentar assumir essa posição. Mas a sua vaidade e de tantos outros seus companheiros aí do Supremo não lhe permite isso. Não lhe permite isso. Então cabe a quem? Cabe a todos nós. Fazer o quê? Perder o medo. Onde já se viu uma nação temerosa do que pode acontecer? Eu abri aqui o celular, porque ontem eu falei com uma juíza do Estado do Norte, eu não vou citar aqui, vou até cobrir o nome da colega, e eu citei que viria aqui a essa reunião. E ela disse o seguinte, eu vou só ler aqui a mensagem dela, ela falou assim: mostre a nossa indignação. E continuou, numa outra frase, está aqui: tenho vergonha de falar que sou juíza.
O que essa juíza está falando, pena que eu não pedi sua autorização para dar o crédito, é o que pensa a maioria, professor, a maioria esmagadora dos juízes e juízas do Brasil. O juiz hoje tem vergonha do Supremo Tribunal Federal. Só não pode falar, porque se falar, recebe um processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça e é afastado sumariamente. Então, quando o ministro vai a uma reunião política dizer que nós vencemos tal... Posso tomar da sua água? Claro, um pouquinho? Vai a uma reunião política e diz, nós vencemos determinada corrente política, nosso deputado aqui de Brasília. Nós quem venceu? Porque ele só participa de 2 grupos. Do grupo do Supremo Tribunal Federal. Ele é um dentre 11. Ele só participa de um segundo grupo. Participou ativamente. 1 entre 7. De qual grupo ele está falando? Nós vencemos. Mas não é nada disso. Como cidadão, ok. Então o senhor participou como grupo da coligação que venceu o governo, que está no governo. Eu não estou tratando de política, olha, a política são com os senhores, minha preocupação é o Poder Judiciário. Então, se participa desse grupo, o senhor não tem condição de ser um julgador no Supremo Tribunal Federal. Mas essa é a realidade. Nós hoje, o Supremo Tribunal Federal, se tornou um poder tão gigantesco que ele governa da maneira que bem entender. Governou o país com as suas decisões 4 anos atrás. No momento, está parcimonioso, mas não se iludam, que não vão, os governantes da atualidade não se iludam. Na hora que os senhores ministros entenderem que o seu poder conquistado, agigantado, está sendo contrariado, eles vão novamente agir, porque eles conquistaram esse poder, foram conquistando e ninguém abre mão de poder. Então, senador Magno Malta, uma reforma do Poder Judiciário, ela é urgentíssima. E os senadores e deputados têm que entender que tem que sair da competência de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Enquanto ficar, olha, o Senado me julga e eu julgo você, a população olha e diz que isso é um jogo de compadres. Então, senhores ministros, senhor Supremo Tribunal Federal, os senhores sabem que estão errados, os senhores sabem que não estão agindo corretamente. Os senhores estão numa prisão, como já foi dito aqui, porque o povo brasileiro não aceita o que os senhores estão fazendo. Eu, como um magistrado que fiquei na Justiça, 30 anos, 11 meses e 5 dias, represento a voz de todos aqueles que me ligam e falam, Sebastião, agora você pode falar porque você pediu aposentadoria. O jornal Estado de São Paulo ouviu alguns ministros do STF sob condição de anonimato. E, segundo o jornal, as declarações de Barroso só servem para reforçar a percepção de setores da sociedade de que o STF agiu e ainda age por meio do chamado ativismo judicial. O conceito descreve o fenômeno de tribunais que aplicam interpretações mais amplas da lei e que, em alguns casos, passam a fazer política ao invadir competências de outros poderes. Vale lembrar que Luiz Roberto Barroso acumula dezenas de pedidos de impeachment no Senado Federal, todos engavetados. Agora, deputados da oposição pretendem protocolar um outro pedido de impeachment contra Barroso por crime de responsabilidade pela declaração feita no evento da União dos Estudantes, UNE, na quarta-feira 12. Parlamentares dizem que quando o ministro fala derrotamos o bolsonarismo, seria admissão de atividade político-partidária, conduta vedada a ministro do STF, de acordo com a lei dos crimes de responsabilidade.